E ele está virado no tempero, tá? Dessa vez ele não se limitou em apenas falar o que ele acha do Vitória no canal dele, mas ele veio aqui pro meu canal comentar, né? Olha a quantidade de comentários, galera, que ele faz seguidos um atrás do outro em um dos meus vídeos. Esses foram alguns comentários que eu fiz um corte, né, no YouTube, dos comentários dele seguidos, tá? Um atrás do outro, nervosão comentando, sem falar outros comentários que estão separados, que ficaram entre comentários dele e de alguns outros inscritos do canal, né? Mas você pode ver aí que o Marcos Guedes fez vários comentários no meu vídeo de ontem, não é? Sobre esse tema aí do esporte com Vitória, essa brincadeira que a gente tá fazendo aqui. Só que desses 6 comentários que você está vendo aí em tela, teve um comentário que me chamou muita atenção. E foi exatamente este comentário que eu coloquei em destaque aí, dizendo: cite aí quais jogadores Sport e Bahia colocaram em Copa do Mundo. KKKKKKKK. Não ficou muito claro para mim neste comentário dele se ele estava se referindo a jogadores que em algum momento foram revelados pelo Sport e o Bahia, vestiram a camisa desses dois clubes, depois foram jogar em outros clubes do Brasil ou do exterior para poder ir para uma seleção e ir para a Copa do Mundo, ou se foram jogadores que do Vitória, do Sport ou do Bahia saíram direto para a Copa do Mundo, sendo aí jogadores revelados pelo clube, né? Se for essa segunda opção de jogadores que estavam jogando, por exemplo, no Sport e do Sport foram para a seleção brasileira, sem ser Copa do Mundo, né? Foram para a seleção brasileira jogar amistosos ou jogos oficiais sem ser Copa do Mundo. Eu lembro aqui do Leomar, na época que Leão foi o treinador da seleção brasileira. Eu lembro do Leomar, que o Leomar saiu do Sport direto para um jogo da seleção brasileira, né? E lembro também do Diego Souza recentemente, né? Ainda na era Tite, tá? Tite chegou a convocar Diego Souza para alguns amistosos, Diego Souza sendo jogador do Sport. Eu confesso que busquei jogadores do Vitória, que saíram do Vitória, jogando no Vitória, jogando na base, né? Tô na base do Vitória e tal, aí subi pro profissional, aí tô ali jogando a primeira divisão, sei lá, pelo Vitória, e do Vitória eu fui para uma Copa do Mundo. Eu confesso que busquei e não encontrei, tá? Claro que a gente sabe que jogadores revelados no Vitória, como por exemplo, sei lá, o Bebeto, é um exemplo mais clássico, jogadores revelados no Vitória que chegaram aí para a Copa do Mundo e foram campeões, como é o caso do Bebeto, né? Mas eu acho que se você for pesquisar na história do Bahia e do Sport, você também vai encontrar, né? E eu vou trazer aqui, tá? Alguns jogadores revelados pelo Sport que chegaram a jogar Copa do Mundo, tá? Claro, eles não saíram, pelo que eu me lembro, né? Eles não saíram direto do Sport para uma Copa do Mundo, não. Eles saíram do Sport, foram para um time do Sudeste ou foram para um time de fora do Brasil e daí foram para uma Copa do Mundo, tá? Eu vou trazer aqui 6 exemplos. E amigão Marcos Guedes, você acha que somente o Vitória revelou bons jogadores que um dia chegaram a ir para uma seleção e para a Copa do Mundo? Você está vivendo em que planeta, gente? Muito bem, vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos começar por 6 jogadores que saíram do Sport e chegaram à seleção brasileira, a uma Copa do Mundo, tá? O último ainda não chegou à Copa, mas ele vai chegar, tá galera? Vamos começar com Manga. Manga foi, segundo a crítica especializada, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. É o jogador brasileiro que tem o recorde de participações em edições da Copa Libertadores. Ficou conhecido como sempre jogar sem luvas. A trajetória de Manga como goleiro foi o seguinte: em 1954 ele jogou no Sport, né? De 54 até 59. De 59 a 68 jogou no Botafogo. Depois de 69 a 74 ele foi para o Nacional do Uruguai. Depois de 74 a 76 defendeu as cores do Internacional de Porto Alegre. Depois jogou no Operário do Mato Grosso do Sul, Coritiba, Grêmio e terminou a carreira de 81 a 82 no Barcelona de Guayaquil. Agora vamos falar de Vavá. Durante a sua passagem pelas categorias de base do Sport, foi campeão pernambucano juvenil. Em 1951 foi contratado pelo Vasco da Gama para os juvenis e passou a atuar como atacante. Na sua carreira como profissional, além do Sport Clube do Recife, de 51 a 58, Vavá defendeu as cores do Vasco da Gama. Depois jogou no Atlético de Madrid, Palmeiras, América do México,
San Diego Toros e terminou a carreira na Portuguesa do Rio de Janeiro. Entre os anos de 55 e 64, Vavá defendeu as cores da seleção brasileira. Almir Pernambuquinho começou no Sport em 1956 e logo transferiu-se para o Vasco da Gama, juntando-se a outros conterrâneos já famosos como o centroavante Vavá. Na sua carreira, além do Sport e do Vasco da Gama, Almir Pernambuquinho defendeu as cores do Corinthians, Boca Júnior, Fiorentina, Gênua, Santos, Flamengo e América do Rio de Janeiro. Na seleção brasileira, jogou entre os anos de 59 e 60. Apelidado de Queixada por conta do queixo avantajado, Ademir Marques de Menezes foi o idolatrado artilheiro revelado pelo Sport. Na sua carreira já como profissional, de 39 a 42, defendeu as cores do Sport Clube do Recife. Depois jogou na equipe do Vasco da Gama, Fluminense, voltou ao Vasco novamente e terminou a carreira no Sport. Na seleção brasileira, ele jogou entre os anos de 1945 e 53. Juninho foi revelado nas categorias de base do Sport, onde chegou aos 16 anos. Apesar de ter sido aprovado no vestibular para o curso de Administração de Empresas. Na sua carreira como jogador profissional, entre 93 e 95, Juninho defendeu as cores do Sport. Depois foi para o Vasco da Gama, Lyon, Algarafa, Vasco da Gama novamente, New York Red Bulls e Vasco da Gama mais uma vez. Pela seleção brasileira, jogou entre os anos de 1999 e 2006. E para terminar, vamos falar da jovem promessa do Sport, que tem tudo para jogar a Copa do Mundo de 2026, Joeliton. Formado nas categorias de base do Sport, Joeliton surgiu como atacante, sendo uma das principais apostas da categoria de base do Leão. Como profissional, Joeliton jogou no Sport nos anos de 2014 e 2015 e depois se transferiu de 2015 a 2019 para o Hoffenheim da Alemanha. Ainda como jogador do Hoffenheim, ele teve uma passagem como emprestado ao Rapid de Viena entre os anos de 2016 e 2018 e depois foi vendido ao Newcastle, aonde está desde 2019. Pela seleção brasileira teve apenas 2 jogos, os 2 jogos neste ano de 2023 e marcou 1 gol. Joeliton, que acabou sendo novamente convocado pelo Fernando Diniz, Fernando Diniz, que fez aí a sua primeira convocação para jogos amistosos da seleção brasileira. Bom, pessoal, eu espero ter conseguido responder a pergunta aí do querido Marcos Guedes, torcedor do Vitória, que chegou aqui arrotando no meu canal, perguntando quais jogadores saíram do Sport para uma Copa do Mundo, Enfim, acabei respondendo aí praticamente todos, com exceção de Joeliton, foram para uma Copa do Mundo, Enfim, vamos aguardar. E o Vitória também, galera? Muitos jogadores saíram do Vitória e chegaram à seleção brasileira e a uma Copa do Mundo também. Já falei aqui os casos de Dida e de Bebeto, para dar um exemplo. Eu acho que o zagueiro Aldair também foi do Vitória, se não me engano. Enfim, o Vitória também revelou bons jogadores, tá? Mas o Marcos Guedes, o Vitória precisa muito mais do que simplesmente revelar, lá nos anos 90 ou 80, jogadores para a seleção brasileira. Ganha título, negão. Tenta ganhar aí pelo menos a Série B, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada!